Oi, pessoal. Meu nome é Ana Luísa de Moraes Campos e eu sou uma das professoras da nova pós-graduação da UFOL em Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Sou da área de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário e hoje vim apresentar um pouquinho do conteúdo que vai ser um dos muitos temas que vão ser discutidos nesse novo curso e convidar vocês a se juntarem a nós para discutirmos muitos mais. Para o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi falar sobre relações diplomáticas e relações consulares, que são dois temas que estão, principalmente a questão das relações diplomáticas, nos últimos meses esteve muito em voga, está sendo muito discutido na mídia, por conta de estremecimentos em relações diplomáticas envolvendo Brasil e Venezuela, e mais recentemente, Turquia e Países Baixos. Antes de mais nada, antes de falar desses dois casos, acho que a gente tem que esclarecer alguns conceitos. Primeiro, a diferença entre relações diplomáticas para relações consulares. Relações diplomáticas são aquelas que envolvem embaixadas, são as relações de alto nível, que acontecem entre estados, em nível estatal. Então, por exemplo, se eu, Brasil, quero assinar um tratado com um determinado país, o mais comum é que eu faça uso da minha embaixada para negociar, dos meus representantes que trabalham na embaixada, para negociar esse texto e, eventualmente, assinar esse tratado de cooperação. Já as relações consulares são aquelas que envolvem um Estado e indivíduos. Sejam esses indivíduos nacionais, do Estado a quem pertence o consulado, sejam indivíduos de outras nacionalidades. Então, por exemplo, quando a gente se dirige a Recife para tirar um visto para ir para os Estados Unidos. Nós, brasileiros, estamos tendo uma relação, indivíduos brasileiros, estamos tendo uma relação com o Estado norte-americano. Essas são relações consulares. Ou quando, se você mora no exterior, por exemplo, na Inglaterra, e você precisa renovar seu passaporte, você pode se dirigir ao consulado brasileiro, você, enquanto indivíduo brasileiro, tendo uma relação com o seu estado de origem, seria um tipo de relação consular. Esses dois temas, apesar de muitas vezes se tocarem, eles têm tratativas normativas diferentes no plano internacional. A gente tem convenções diferentes, as duas são convenções de Viena, mas a gente tem uma Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, e uma Convenção de Viena, de 1963, que fala sobre relações consulares. Apesar de algumas regras serem bem parecidas, a gente tem outras que são bastante diferentes de acordo com o tipo de relação que é estabelecida. Eu falei agora há pouco que o tema das relações diplomáticas tem estado na mídia por conta daqueles dois casos que eu citei, Brasil e Venezuela, Turquia e Holanda. Vamos relembrar o que aconteceu. Primeiro, no caso Turquia e Holanda, em outubro de 2017, outubro último, estava marcado, melhor dizendo, um protesto de nacionais turcos que moram nos Países Baixos, referentes a eleições, ou um referendo que ia acontecer na Turquia. Estava marcado para acontecer na cidade de Roterdã, nos Países Baixos. As autoridades holandesas cancelaram o protesto. Houve uma tentativa de que esse protesto acontecesse mesmo assim, com a presença de algumas autoridades turcas. Essas autoridades turcas, notadamente uma das ministras turcas, foi impedida de participar do protesto, foi conduzida à fronteira com a Bélgica, se não me falha a memória, e desde então Turquia e Países Baixos têm tido relações conturbadas, se afastaram um pouco por conta desses acontecimentos, a ponto de tanto Turquia quanto Países Baixos chamarem os seus embaixadores de volta para prestarem esclarecimentos. Isso não significa que a embaixada foi fechada ou que houve um rompimento de relações diplomáticas. No entanto, na prática internacional, isso é tido como uma coisa muito grave, porque basicamente você está dizendo que não está conseguindo conversar com outro país e você quer que o seu representante, você quer retirar temporariamente o seu representante para que ele te explique por quê e o que pode ser feito. Então, isso sinaliza um estremecimento de relações diplomáticas. Na última semana, agora na primeira semana de fevereiro, Turquia e Holanda anunciaram que não nomeariam novos embaixadores, para os respectivos postos. Isso significa, portanto, que os dois países indicaram que não têm interesse ou não têm condição ainda de retomar as relações de maneira normal. A Convenção de Viena de 1961, que rege relações diplomáticas, diz que cabe a cada um dos países que resolve enviar
abrir uma embaixada no território de um outro, esse país é chamado de acreditante. Então, cabe ao Estado acreditante nomear livremente o seu pessoal diplomático que vai atuar no Estado acreditado, que é onde funciona a embaixada. A única exceção para esse princípio de livre nomeação é quanto ao chefe da embaixada, o chefe da missão diplomática, cujo nome tem que ser aprovado. Então, talvez, isso é especulação que a gente está fazendo, talvez Turquia e Países Baixos, por estarem nessa relação conturbada, também não sintam confiança de que um vai aprovar o nome do novo embaixador que nomearia. Seria necessário que a Turquia aprovasse o nome do embaixador holandês e vice-versa. Envolvendo já Brasil e Venezuela, a coisa foi um pouco mais grave. Em dezembro do ano passado, a Venezuela inicialmente anunciou que estava suspendendo o reconhecimento, ou melhor, que estava declarando o embaixador brasileiro em Caracas como persona não grata. Uma vez que um embaixador, ou melhor, uma vez que um membro do pessoal diplomático, seja ele embaixador ou terceiro secretário, segundo secretário, enfim, uma pessoa que trabalha na embaixada exercendo relação, exercendo função diplomática, uma vez que essa pessoa está nomeada, entende-se que ela está recoberta por uma série de imunidades e privilégios. Essas imunidades e privilégios pertencem ao Estado acreditante, ou seja, ao Estado que a pessoa está representando, e se justifica essa série de imunidades e privilégios porque isso garantiria maior independência no exercício de suas funções. Existem algumas possibilidades para que esses privilégios e essas imunidades cessem. Por exemplo, se essa pessoa é chamada de volta ao seu país de origem. Voltando ao seu país de origem, não faz sentido você ter um tratamento especial para essa pessoa, ela é um cidadão como outro qualquer. Se, por acaso, essa pessoa deixa de exercer função diplomática. Então, imaginem, por exemplo, um embaixador que vem aqui para o Brasil, que venha do seu país de origem, seja ele qual for, e está perto de se aposentar. Ele se aposenta, tendo como última função, última missão o Brasil, resolve ficar por aqui. Bom, uma vez que ele se aposenta, que ele deixa de ser embaixador, também cessam as imunidades e privilégios que recobriam essa função. E a terceira possibilidade é que o Estado acreditado onde essa pessoa trabalha, no nosso caso, no caso que eu citei agora há pouco, a Venezuela, onde trabalhava o embaixador brasileiro, declara essa pessoa como persona não grata, significando que ela tem um prazo razoável para deixar o país, caso a Venezuela, né, o Estado acreditado, e retornar ao seu país de origem, ou então, passado esse prazo razoável, basta declarar a persona não grata hoje e exigir que essa pessoa se retire no mesmo dia de onde ela está, afinal ela está lá desenvolvendo funções, ela está lá com sua família na maior parte das vezes, é necessário, portanto, um prazo para que ela se organize. Mas passado esse prazo, o Estado acreditado basicamente diz que, olha, eu não reconheço mais essa pessoa como representante diplomático, ela será tratada como um estrangeiro, com todas as obrigações e todos os privilégios, ou todos os direitos, melhor dizendo, que esse estrangeiro regular tem. Então, fomos surpreendidos no final de dezembro, surpreendidos talvez seja uma palavra forte, mas houve a declaração por parte da Venezuela de que o embaixador brasileiro era persona não grata, foi dado um prazo para que ele se retirasse de Caracas. O Brasil tentou, por meio do Ministério das Relações Exteriores, renegociar, de que a Venezuela revisse essa decisão, que é uma decisão soberana, que não precisa ser sequer fundamentada, e em não tendo sucesso em reverter essa decisão, aplicando um princípio do direito internacional chamado princípio da reciprocidade, o Brasil resolveu fazer a mesma coisa com o embaixador venezuelano. Então deu um prazo para que ele se retirasse até que se restabeleçam esses contatos e essa reaproximação entre os dois países. Bom, essa foi uma provinha de alguns dos temas que a gente vai discutir nessa nova pós, essa pós que tem um enfoque muito mais prático, muito mais profissional. Espero que vocês se juntem a nós, começando em breve. E é isso. Até a próxima.